Pessoal, vamos procurar aqui, através desse vídeo, tirar as principais dúvidas de vocês sobre o que vem a ser a declinação latina. No caso, as declinações latinas, pois em latim há 5 declinações. Declinações são um conjunto de nomes, normalmente substantivos, que se agrupam por conta de semelhanças morfológicas. Como a palavra está dizendo, declinar quer dizer sofrer uma espécie de queda ou de inclinação morfológica, porque a palavra latina, ou seja, o nome ou substantivo latino, sofrerá alterações na sua terminação em função do papel sintático, quer dizer, devido à sua função sintática. As palavras, os substantivos, têm essas características em latim. Em português, nós não observamos estas características. Nós não agrupamos as palavras, os nomes ou os substantivos, em torno desse conceito, desse grupo de declinações. Em latim, se trata de agrupar palavras com, como eu já disse, semelhanças morfológicas. Por exemplo, a primeira declinação tem particularidades que agrupam palavras, né, com as mesmas características. Por exemplo, são substantivos terminados em "a", na sua totalidade masculino e feminino, porque na língua latina existe o gênero neutro e nesta declinação, na primeira declinação, não há gênero neutro. As palavras da primeira declinação podem ser, portanto, masculinas e femininas. Temos palavras como hora, hora, história, ciência, caça, glória, fama, regina, domina, puella. Todas essas palavras da primeira declinação com características semelhantes e com o mesmo gênero. Todas elas são femininas. Mas temos também palavras como poeta, pirata, trânsfuga, agrícola e algumas outras palavras. Vejam que a relação é pequena, que me vem de memória, porque há um número pequeno de palavras masculinas na primeira declinação. Mas não quer dizer que não existam. É importante observar porque a primeira declinação servirá também como modelo de adjetivos de primeira classe femininos. Portanto, há quem confunda a primeira declinação como palavras femininas. Sobre os adjetivos, vamos falar depois. Então, as palavras da primeira declinação, como todas as outras, os outros vocábulos, substantivos e nomes em latim, sofrem variações. Quer dizer, há pequeníssimas exceções, né? Palavras que não sofrem variações. Sempre observar, quando eu digo palavras, eu estou querendo dizer substantivos ou nomes. Então, na língua latina, retomando, na língua latina, os nomes sofrem variações por conta de outra ordem
morfológica chamada casos. Então, as declinações são agrupamentos de palavras que sofrem variações chamadas casos. Em latim, nós temos 6 casos: o nominativo, o vocativo, o genitivo, o acusativo, o dativo e ablativo. Esses nomes designam funções sintáticas correspondentes a eles. Por exemplo, no nominativo, nós temos sujeito e predicativo. São funções sintáticas correspondentes ao nominativo. No vocativo, como o próprio nome diz, são palavras com as quais empregamos o chamamento às pessoas ou às coisas. O genitivo, este nome diz respeito a uma característica morfológica do caso, por ser o caso a partir do qual obtemos o radical da palavra, que servirá como base para a variação das outras. Do ponto de vista da função sintática, os genitivos correspondem aos adjuntos adnominais restritivos ou adjuntos nominais simplesmente. Na língua latina, nós temos o genitivo. Quando traduzimos, geralmente para o português, empregamos a preposição de, principalmente em expressões como o país dos papagaios. Dos papagaios seria o adjunto adnominal de país, país dos papagaios. A casa de Alexandre. De Alexandre seria o genitivo, o adjunto adnominal restritivo de Alexandre, que indicaria aí posse. Então, o adjunto adnominal restritivo pode indicar características como o país dos papagaios e pode indicar também posse, além de outras possibilidades que podemos atentar nos textos, nas enunciações. Depois do genitivo, nós temos o acusativo. O acusativo, de uma maneira geral, seria concebido como o complemento do verbo transitivo, seria o objeto direto. Mas há uma expressão idiomática, que poderíamos chamar assim, latina, uma locução latina, que seria uma locução adverbial formada por preposições e substantivos no acusativo. Então, nós teríamos preposições que regeriam palavras no acusativo, formando locuções adverbiais. Preposições como inter, per, ad, infra e várias outras que vocês podem verificar no livro-texto e nas gramáticas, e vamos verificar também nos textos, que comporiam essa locução adverbial. Então, o acusativo também compõe as locuções adverbiais. Há ainda que atentar para as orações complementares, né, objetivas diretas, que também seriam toda formada em acusativo. Então, nós temos expressões como: quero que você estude latina, a língua latina. Então, em latim nós teremos volo, vós, studere linguam latinam. Então, vós studere linguam latinam é o complemento de volo. Volo, vós, studere linguam latinam. Então, sendo o complemento de volo, do verbo querer, do verbo volo, vele, latino, essa oração iria toda para o acusativo, inclusive o sujeito, né? E o verbo será configurado no infinitivo.
no caso, infinitivo presente, passado ou futuro, correspondente ao tempo de designação da primeira oração. O caso dativo é o caso correspondente ao complemento nominal dos verbos transitivos indiretos, aqueles que em português pedem preposições como obedecer a alguém, assistir ao cinema, dar alguma coisa a alguém. Então, sempre com a preposição. No caso do verbo dar em português, nós temos a dupla transitividade, né, que seria verbo transitivo direto e indireto. Ocorre a mesma coisa na língua latina. Na língua latina, o verbo dare, é um verbo transitivo direto e indireto. E o nome dativo vem exatamente deste verbo. Dativo quer dizer aquele que é favorecido, quer dizer que é prestado um favor, a quem é prestado um favor. Portanto, é dativo, complemento de verbo, e em situações em que uma coisa ou uma pessoa é favorecida, vai para o dativo. O ablativo é o caso dos adjuntos adverbiais e das orações adverbiais também, né? Lembre-se que em português nós temos as orações subordinadas adverbiais. No caso dos nomes propriamente, do ablativo, nós temos adjuntos de lugar, de tempo, adjuntos adverbiais de tempo, de lugar. Então, quando eu digo templo sumus, quer dizer, estamos no templo. Então vejam que para podermos continuar sobre as declinações, falando sobre as declinações, tivemos que apresentar uma explicação sobre os casos, porque todas as outras declinações terão a mesma composição de casos como na primeira declinação. E esses casos vão indicar, além da função sintática, uma morfologia determinada pela terminação ou pela desinência do caso, ou a terminação de caso. Para a primeira declinação, no nominativo as palavras, lembre-se, terminam todas em A, masculino e feminino. Então, o caso nominativo de aqua, vamos usar essa palavra, aqua é aqua. Então, nominativo, e aí atentar também para o número, singular e plural. Então, aqua no singular e aquae, com o ditongo no final, no plural. O vocativo tem a mesma morfologia, aqua, aquae. Essa pronúncia, lembre-se, quando há o ditongo, pode ser a vogal E, né, que vem sofrendo uma monotonguização por conta desse ditongo ai na evolução. A nossa pronúncia tradicional portuguesa, que já vimos, sofre essa monotonguização. Então, aqua para o nominativo singular e aquae ou aquae para o nominativo plural. O vocativo, a mesma coisa, né? Aqua, aquae. O genitivo, nós temos aquae, vejam, que é a terminação ai, novamente esse ditongo do nominativo plural é a mesma do genitivo singular. Aí vocês vão dizer, mas isso vai criar confusão? Não, não cria confusão, pelo contrário. Pode até nos facilitar, nos ajudar a ter uma interiorização, usando a palavra decorar, que seria o sentido, uma facilidade maior de decorar, porque há uma certa correspondência, e isso ocorre nas outras 4 declinações, essa correspondência entre o genitivo singular e o nominativo plural. O genitivo plural
da primeira declinação é em arum, então aquarum, sendo essa pronúncia, né, paroxítona, e muitos outros dão a pronúncia proparoxítona, aquarum. Então, arum seria a terminação do nominativo plural da primeira declinação. Do acusativo, é interessante observar que aí chamamos a atenção para a vogal temática da declinação. A primeira declinação tem como vogal temática a vogal A. Aliás, é importante aproveitar essa situação, essa explicação, para falar que cada declinação tem uma vogal temática. Nós temos 5 vogais, portanto, 5 declinações. Só que não quer dizer que são A, E, I, A, U rigorosamente. Mas temos para a primeira declinação a vogal A, né, que seria a vogal medial. As vogais anteriores E, I, o I, E, ficariam correspondentes à terceira e à quinta declinação. E as vogais U, O ficariam correspondentes à segunda e à quarta declinações. Isso nós vamos ver ao longo do nosso curso. Poderemos voltar a falar quando falarmos das outras declinações. Vou tentar apresentar para vocês, através do fórum interativo, um quadro comparativo, né, comparando os casos e as suas morfologias correspondentes, né, todos os casos. Então, o ablativo da primeira declinação o acusativo faz com essa vogal A e a consoante M para o acusativo singular. E a vogal A mais a consoante S para o acusativo plural. Observem bem isso. Se vocês tiverem a oportunidade de acompanhar nos quadros que estão disponíveis no livro texto, seria interessante. Então vocês vejam que A vai ser a vogal correspondente, a vogal temática da primeira declinação. E isso fica bem definido exatamente no ablativo. O ablativo é a vogal A no singular, e aí aparece algo que seria estranho, mas não é, já que a gente conhece um pouco a história da língua. Temos a terminação is para o ablativo plural. Atentar para essa terminação is. Provavelmente, e isso é muito fácil evidenciar, essa terminação is seria AIS e teria sofrido a queda, a vogal A, ficando apenas is. Para o dativo, que eu pulei e fui logo para o ablativo, para o dativo nós temos no singular novamente o ditongo ai no singular, o dativo, e para o plural novamente a terminação is. Então, na primeira declinação, ablativo e dativo fazem o plural com a mesma forma, is. Como eu já disse, dentro de uma evolução seria ais, e aí, sofrendo a queda a vogal, ficou apenas a terminação is para ablativo e para dativo plural. A segunda declinação, nós temos palavras no masculino, feminino e neutro. Quer dizer, já há aí uma complexização, né, vamos dizer, da declinação. A declinação mais simples é a quinta, mas a primeira e a segunda têm uma correspondência no que diz respeito à formação do adjetivo. Assim como a primeira corresponde ao adjetivo de primeira classe feminino,
a segunda vai corresponder ao adjetivo de primeira classe, desculpa, masculino e neutro. Então, na segunda classe nós temos palavras masculinas, femininas e neutras. E terminações que vão de us. Portanto, na segunda declinação nós temos palavras terminadas em us, que podem ser masculinas e femininas. Palavras terminadas em masculinas. E palavras terminadas em ir, que é apenas uma, que é a palavra vir, que em latim significa homem, e seus derivados, vir, que faz o genitivo vire, e temos as palavras em que são palavras do gênero neutro. Então, na segunda declinação, nós temos 4 terminações regulares: us, ir e Us, masculino e feminino. Masculino. Ir, masculino, apenas uma palavra. E neutro. Os exemplos temos em us, campus, ecus, lupus, dominus, todas essas palavras masculinas. Mas temos em us também femininas, como pinus, pirus, que são palavras que designam árvores. E essas palavras em us da segunda declinação, que designam árvores, são femininas. Em nós temos puer, caper, aper e outras terminações. Em ir, nós vimos a palavra vir e os seus derivados. E nós temos em que são palavras neutras. Sempre atentar a partir de agora que as formações, vamos dizer, as declinações do masculino e feminino são geralmente iguais, mas a do neutro diferencia tanto neutros da primeira, da segunda, da terceira e da quarta, que são as declinações onde há palavras, vocábulos, substantivos neutros. Então, os substantivos neutros da segunda, da terceira e da quarta seguem uma declinação específica. Isso também vocês podem observar no livro-texto. E vamos chegar lá. Então, nós temos para a segunda declinação essas 4 terminações. Então, as palavras em us. Vamos ver campus. Campus faz o nominativo singular, campus, e faz o nominativo plural, campi. Para o vocativo, aí nós temos uma exceção que vai ser a única, e algumas outras pequenas variações no que diz respeito à similaridade ou à homologia, quer dizer, a igualdade entre o nominativo e o vocativo. O vocativo da segunda declinação em us faz-se em então nós temos camper, ou para dizermos ó camper, quer dizer, ó campo, porque és tão florido, né? Você se dirigindo ao campo. Ó domine, ó Senhor. Então, domine é o vocativo da segunda declinação singular. O plural será o mesmo, a mesma formação do nominativo plural i. Então, campi, campi. O genitivo, lembre-se, assim como da primeira declinação é a mesma do nominativo plural, da segunda declinação também. Então, o genitivo singular de campus é campi.
E o genitivo plural de campus é camporum. Veja, na primeira é arum, na segunda é orum. Então, o acusativo, atentar para esse aspecto, veja, é a vogal U, que seria uma vogal anterior, corresponder a uma vogal temática, posterior, né? O O, faz o acusativo singular, essa vogal U, e a consoante M. No plural é a vogal O e a consoante S. Vejam comparem com a primeira declinação. É A, M, AM, o singular acusativo, e AS, o plural acusativo. Na segunda declinação é US, US, aliás, para o acusativo singular e OS, OS, para o acusativo plural. O dativo, vamos agora dar essa ordem, logo em seguida o dativo, nós temos campo, temos aí a vogal O, campo, e o plural is, campis. Olha a correspondência com o dativo plural da primeira, aquis, campis. O ablativo, a mesma coisa, vai ser a mesma forma do dativo, campo e campis. Vejam que na primeira declinação faz o dativo em ae, o campe, aliás, aquae, e faz o ablativo aqua. E o plural, aquis, dativo e ablativo. E no caso de campus, da segunda declinação, o plural campis. O ablativo em O, campo, o dativo em O, campo, e o ablativo campis, e o plural campis, campis, ablativo e dativo. Bem, pessoal, para não tornar esse vídeo muito longo, teremos que terminar. Em outra situação, nós falaremos sobre a terceira declinação. Qualquer dúvida, vocês podem me enviar pelo fórum de interação. Obrigado.